O Paul Washer era um queridinho dos ambientes reformados. As pessoas amavam o Paul Washer, principalmente porque o Brasil, sendo um país profundamente pentecostal, as ideias pietistas, as ideias de santidade, as ideias de transformação do comportamento que fazem parte da pregação chocante foram muito bem vistos em muitos ambientes brasileiros. Muito da conversão, se a gente puder usar esse termo, de pentecostais e neopentecostais a uma fé estritamente reformada, se deu porque o Paul Washer conseguiu comunicar a muitas das realidades do cristianismo brasileiro. Agora, isso gerou um efeito rebote muito sério. Muitas das críticas que o Paul Washer recebeu e ainda recebe por causa da pregação chocante, vêm da acusação de que ele é um legalista, de que ele faz pouco caso da justificação pela fé, de que ele coloca sobre as obras e sobre o comportamento um peso que Jesus nunca colocaria. Essa acusação possui uma verdade? Eu acredito que não. Continuando a nossa série sobre a mensagem chocante, um dos pontos que mais me tocou no sermão do Paul Washer, que tocou muita gente, é justamente a forma como ele mostra que a porta é estreita e o caminho também. Encontrar Jesus é passar por um caminho apertado. E esse caminho apertado é o caminho de santidade. Paul Washer argumenta uma velha passagem: entrem pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida e são poucos os que o encontram. No vídeo anterior dessa série, nós falamos sobre aquilo que Paul Washer fala sobre o processo de conversão da pessoa a Cristo. Bom, e o que é que vem depois? O que é que vem após a conversão? O que vem após alguém entender que é um pecador debaixo da ira de Deus e que precisa se arrepender de seus pecados, depender da graça de Deus para ser salvo e confiar na obra de Cristo para sua redenção? O que é que vem daí? O caminho até chegarmos a Cristo nessa jornada de cruz. Justamente o trecho de Mateus 7, 13 a 14. E depois de ler, ele vai separando parte por parte para que seus ouvintes ouçam cuidadosamente cada trecho e entendam a mensagem de Jesus por completo. The gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. There is a narrow gate. There is one God. There is one mediator between God and man, and his name is Jesus Christ. It's not multiple choice. Not every road leads to Rome. As a denomination, we have always told people what Jesus told people. I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So I praise God for that the only way any human being on this earth will ever be saved is through Jesus Christ. And that is all. A primeira coisa que ele faz é reiterar que só há uma porta, ou seja, só há um caminho, um só mediador. Não há várias portas, não há várias formas de chegarmos a Deus, todos os caminhos levam a Roma, é uma mentira. Não é como um hotel ou um prédio que possui várias possibilidades de entrada ou vários elevadores para você chegar onde você quiser. Só há um elevador, só há uma porta. Outros elevadores aparecem, mas eles não sobem, eles não funcionam. E assim é Jesus. Ele é a porta, a única porta, não há outro acesso a Deus. Além disso, a porta não é larga, ela é estreita. Isso significa que não são muitos que conseguem passar por essa porta. Infelizmente, muitos não passarão, muitos ficarão para trás, muitos sequer procuram essa porta. Ao passar por ela, você percebe que o caminho também é estreito, ou seja, ele é limitado e não será fácil. O destino será a salvação, mas a porta vai ser apertada, o caminho vai ser apertado. O Paul Washer fala que o caminho até Cristo é estreito porque é um caminho de arrependimento. Parents, we have forgot a very important teaching in the gospel. It says that not only the gate is narrow, it says the path is narrow. What we basically do is lead someone to Christ, lead someone in a prayer, and then they spend the rest of their life living just like the world. And if you deny me on this, I can bring the statistics to prove you wrong. No caminho estreito até o Pai, você não faz o que quer, você não faz o que bem entende, mas você vive em arrependimento porque sabe que o pecado desagrada a Deus. O reino de Deus se aproxima e para caminhar até ele é preciso passar por uma porta que é estreita e andar por um caminho que é apertado. O arrependimento é por toda a vida. Não porque pecaremos deliberadamente, mas porque nossas inclinações nos farão cair, mas o Espírito que habita em nós nos levará constantemente ao arrependimento e nos levará dia após dia a pedir perdão na confiança que temos um advogado que intercede por nós. Called upon to do. You say you go through the narrow gate. How do you do that? Jesus said the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. What must you do? In Mark he tells us, repent and believe the gospel. You say, Brother Paul, I got saved by praying and asking Jesus Christ into my heart, and I'm sure you did. But you weren't saved by a magic formula or some words you repeated after someone else. You were saved because you repented of your sins and you believed. And not only did you do that in the past, you continue to do it even until now. Because when Jesus, a proper translation of that verse he gave is this: the kingdom of God has come. The time is fulfilled. Now, spend the rest of your life repenting of your sins and believing in me.
Conversion is not like a flu shot. Oh, I did that. I repented. I believed. The question is, my friend, are you continuing to repent of sin? Are you continuing to believe? Because he who began a good work in you will finish it. He will finish it. Assim como na Bíblia, numa pregação a repetição também chama atenção porque é importante. O Paul Washer reitera que o caminho e a porta são estreitos. Ele quer que a sua audiência, e nós, por tabela, fixemos isso em nossa mente. Ele reitera a metáfora da porta e do caminho e vai desenvolvendo ela. Ele disse que o caminho até o Senhor não permite que vivamos de acordo com as nossas definições de liberdade, nos entregando aos nossos próprios desejos. Ele menciona o seguinte: Most of what we believe to be true is dictated to us by our culture and not by the Bible. The Bible never teaches that a person can be a genuine Christian and live in continuous carnality and wickedness and sin all the days of their life. But the Bible teaches that the genuine Christian has been given a new nature. The genuine Christian has a Father who loves them and disciplines them and watches over them and cares for them. Porque o caminho é estreito, cristãos devem andar em santidade. Essa é uma das evidências da fé genuína. É uma condição sine qua non. A porta estreita conduz ao caminho estreito. Não existe uma porta estreita que conduz ao caminho largo. Não existe uma porta estreita que nos leva a uma vida permissível, uma vida de entrega aos desejos. Se você entrou pela porta estreita, você caminhará pelo caminho estreito. Ponto. Só há uma porta. E não são todos os que a acham. Só há um caminho e ele não é largo. Dizer que entrou pela porta estreita e viver num caminho largo é um contrassenso, é uma ilusão, é uma mentira. Você acaba se enganando por vontade própria ou por falta de sabedoria, de conhecimento e vive assim. Sua confissão de fé é falsa. A porta que você entrou não é a porta que leva para Deus. É melhor voltar enquanto há tempo. Atravessa de volta pela porta correta. Busque a porta estreita. Como alguém sabe se está no caminho estreito? Paul Washer explica. This indicates that one of the principal signs of being a genuine Christian is that you walk in the narrow way. Do you know what the sign for being a genuine Christian in America is? You prayed a prayer one time. Isn't that amazing? What are you asked if you doubt your salvation? Did you pray a prayer one time? What does Scripture teach? Examine yourselves, test yourselves in the light of Scripture to see if you're in the faith, because a Christian will be different. Now, am I saying that a Christian is without sin? No, because in 1 John we learn that Christians do sin, and if any man does not acknowledge a sin, he knows not God. He's not walking in the light. So what is the difference? What am I really getting at? What am I getting at is this. If you are genuinely a born-again Christian, a child of God, you will walk in the way of righteousness as a style of life. And if you step off that path of righteousness, the Father will come for you. Essa pessoa vive em obediência e arrependimento. Andar pelo caminho estreito não é viver sem pecado, mas é viver como quem não quer pecar. Você busca viver no caminho de retidão e justiça que Deus aponta em sua palavra, o caminho que é correto. É preciso examinar a si mesmo, então, em um exame muito profundo. É muito fácil dizer que peca, mas muitas vezes nos prendemos à superficialidade do pecado. Dizemos que pecamos porque já aceitamos aquele pecado como um pecado de estimação. No entanto, quando alguém, até mesmo Deus, começa a escavar as profundezas do seu coração, você começa a ficar na defensiva. Não é bem assim e tal, não, você entendeu errado e tal. Não é assim que o arrependimento funciona. Você entendeu e você está vivendo de uma forma muito errada. Paul Washer diz o seguinte: No, you have been saved because your life is in a process of being changed, and your style of life is one of walking in the paths of God's truth. And when you step off those paths in disobedience, as we all do, God comes for you and puts you back on the path. One of the greatest evidences that you have truly been born again is that God will not let you talk as your flesh might want to talk. God will not let you dress as the sensual world and the sensual church allows you to dress. God will not allow you to act like the world, smell like the world, speak like the world, listen to the things that the world listens to. God will make a difference in your life. Sabemos que somos salvos quando vivemos uma vida de arrependimento. O Espírito Santo nos convence do pecado e nos faz andar no caminho da justiça. Sua vida foi transformada e será transformada até o fim dela. É isso que o Paul Washer diz. O cristão não consegue pecar da mesma forma que ele vivia antes de Cristo. Ele não consegue continuar pecando sem se arrepender. Ele peca porque é falho, porque ainda está no processo de ser plenamente moldado à semelhança de Jesus. Mas nós não podemos nos achegar a Cristo como se o pecado não significasse nada. Nós chegamos a Ele com
confiança, pedindo que Ele interceda por nós junto ao Pai. Em Cristo, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, são perdoados, mas não vivemos com displicência. Vivemos como se quiséssemos nunca ter que pedir perdão para Deus, mas com a confiança de que poderemos sempre chegar a Ele, que Ele sempre nos receberá. Vivemos como se não quiséssemos dar motivo para Jesus ter sido crucificado, mas crendo confiantemente que Ele morreu por causa dos nossos pecados e para que os nossos pecados sejam perdoados. Vivemos como se não quiséssemos desonrar a Deus em nada, mas com a esperança de que sem Ele não seremos capazes de amá-lo. Foi porque Ele nos amou que nós o amamos. Foi porque Cristo morreu e ressuscitou que nós temos vida eterna. Foi por causa dele que nós podemos orar, confiantes que o Pai ouvirá as nossas orações arrependidas e que operará em nós a boa obra que Ele começou por meio de Cristo e a completará em nós no dia da sua volta. Isso leva tempo, leva a vida toda, mas Ele não se conforma com os seus erros, não permanece neles. O cristão genuíno entende que ele tem que mudar todos os dias. A razão para isso é que ele possui o Espírito Santo habitando nele. O próprio Deus habita em todo aquele que entrou pela porta estreita e ele não se conformará com o pecado porque ele quer ser santo. Deus odeia o pecado. Deus vira as costas para a iniquidade. Ora, se Deus habita no cristão, como é que ele vai permanecer para sempre no pecado? Isso não vai acontecer. Pote diz isso. 16, you will know them by their fruit. How will you know a false prophet? In the wider application here in all of Scripture, how will you know if someone is a genuine Christian? By their fruit. By their fruit, my dear friend. Look at your life. Look at the way you walk. Look at the way you talk. Look at the passions of your heart. Is Jesus in there somewhere? Or is he just some accessory that you add on to your life? Is he just something you do on Wednesday or Sunday? Is he something that you give a mental assent to? Is he an accessory or is he the very center of your life? And what is the fruit that you're bearing? Do you look like the world, act like the world? Do you have and experience the same joys that the world experiences? Can you love sin and relish it? Can you love rebellion and relish it? Then you know not God. You will know them by their fruit. God has the power to change them. Perceba como Paul Washer está com um sentimento de urgência nas suas palavras. Essa urgência vem da vontade de exortar aqueles que vivem de forma contrária à vontade de Deus e não sentem incômodo algum, arrependimento nenhum. Ele está chamando aqueles que estão ignorantemente num tipo de letargia, vivendo no pecado, dizendo que isso não agrada a Deus e que Ele próprio está os despertando para sair dessa vida. Também está alertando todos aqueles que confessaram a Cristo em algum momento no passado, mas que vivem hoje um tipo de vida mundana. Deus não se conforma ao pecado. Ele não deixará que aqueles que Ele habita permaneçam pecando. A permanência acomodada ou sem mudança real indica que Deus não fez de você o seu tabernáculo. Deus odeia o pecado. Como Deus pode odiar? Você pergunta. Poxa, responde, é justamente pelo fato de ser amor que Ele odeia o oposto de tudo aquilo que Ele ama. You say, now wait a minute. God doesn't hate anybody. God is love. No, my friend. You need to understand something. Jesus Christ taught, the prophets taught, the apostles taught this, that apart from the grace of God revealed in Jesus Christ our Lord, the only thing left for you is the wrath, the fierce anger of God because of your rebellion and your sin. When I speak in universities, they're always quick to point out, no, God cannot hate because God is love. And I tell you, God must hate because God is love. You see, I love children, therefore I hate abortion. If I love that which is holy, I must hate that which is unholy. God is a holy God. That's something that the Americans have forgotten. Many of the things that you love to do, God hates. Did you know that? O Paul Washer confronta a ideia de um amor genérico e sem moral. Todos queremos ser amados. Por isso, quando dizemos que Deus é amor, isso é atrativo. Mas quando dizemos que Deus odeia, isso choca. Quando dizemos que Deus está irado contra quem peca, isso ofende. Mas isso é verdade, de acordo com a Escritura. Ele complementa dizendo que Deus demonstra o seu amor através de Cristo. Jesus é a única forma de se livrar da ira de Deus. Paul Washer está dizendo que não estamos neutros em relação a Deus. Não estamos bem em relação a Deus. Todos nascemos sob o pecado e que isso traz a ira de Deus sobre nós. E é justamente por isso que precisamos examinar sempre o nosso coração. Precisamos analisar o que temos pensado, o que é que temos alimentado dentro de nós, como temos vivido. Isso é analisar se estamos no caminho estreito. Isso é avaliar se estamos de fato no caminho que leva a Deus. A vida cristã é marcada pela constante análise de si durante toda a vida. Você tem abandonado seus pecados, você tem negado os seus desejos que desagradam a Deus por amor a Ele, você tem dado frutos de arrependimento, você tem evidenciado o fruto do Espírito, você tem praticado aquilo que tem ouvido constantemente sobre os ensinos de Cristo. Uma vida no caminho estreito não é só uma vida de arrependimento, é também uma vida de obediência. How do you know that faith you have is not false? A style of life
that is concerned about doing the will of the Father, that practices the will of the Father, and when you disobey the will of the Father, the Holy Spirit comes and reprimands you, either personally, through the written word of God, through a brother or sister in Christ, and God puts you back on the path again. Fazendo analogia, a vida de arrependimento é se voltar do pecado para Deus. A vida de obediência é seguir em frente depois que você se voltou para ele. Foi Jesus que disse que aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. O cristão não obedece por algum tipo de compulsão, mas por amor a Deus, por entender o tamanho do sacrifício feito por Jesus. Por isso ele obedece como um reconhecimento de quem Jesus é. É isso que Paulo falou quando escreveu aos Romanos, que nós não pecamos para que a graça aumente, pelo contrário, nós morremos para esse mundo, nós não voltamos para as obras mortas do pecado, mas andamos em novidade de vida. Ora, Romanos é a carta máxima da justificação pela fé somente. E mesmo Paulo, que fala sobre justificação pela fé, diz que aqueles que são justificados pela fé não andam mais na carne, andam no Espírito. Não andam mais nas velhas obras mortas do pecado. Andam em uma vida nova. Aquele que entrou pela porta estreita, pela fé, anda nas obras de um caminho estreito. É o mínimo que um crente pode fazer. E ao mesmo tempo, é tudo que um crente quer fazer. Ele quer agradar a Deus. O cristão é transformado para não mais amar o mundo, sim para amar a Deus. É o amor a Deus que passa a motivar a nossa vida. E ao obedecer à vontade de Deus, o cristão frutifica. O fruto é algo visível e Paulo faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito em Gálatas, apontando o que é esse fruto. Se não observarmos isso numa pessoa que se diz crente, pode ser que ela não seja convertida de verdade. Pode ser que ela esteja vivendo a vida de pecado, produzindo meras obras da carne, precisando ainda de arrependimento genuíno. Talvez ela não entrou na porta estreita. O grande problema é quando as pessoas começam a avaliar a sua conversão se comparando não com a Bíblia, mas comparando com os outros que podem ser tão infrutíferos quanto elas. Ou seja, a pessoa julga que é crente porque ela simplesmente faz o que é esperado que os crentes ao lado dela façam. O problema é que as obras não serão boas obras de fato se a intenção do coração não for agradar a Deus. É possível fingir intencionalmente ou ser enganado pelo próprio coração ao ponto de conseguir convencer Deus. É impossível praticar externamente o que é esperado dos cristãos e não apresentar o fruto do Espírito. A profissão de fé não vale nada se ela não for acompanhada de arrependimento, de obediência, de frutos. Esses são os sinais de que fomos chamados pelo Senhor de fato. É isso que vai fazer com que Deus nos conheça. É isso que o Paul Washer diz. Think, examine your life in light of Scripture. Do you know the Lord? Do you know the Lord? Because not everyone who says to him, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. A marca da salvação do cristão, então, é uma vida em conformidade com a vontade do Pai. Quando pecamos, o Espírito não nos permite viver assim. Ele nos repreende. Isso é mais uma forma que o Paul Washer encontra para dizer que o cristão verdadeiro não conseguirá aceitar uma vida que esteja em desacordo com a vontade de Deus. Ele será incomodado em seu pecado e não será abandonado pelo Espírito. Por outro lado, aquele que apoia a sua salvação numa mera confissão de boca, mas não vive em obediência ao Deus que ele diz ter confessado, não tem motivos para se dizer salvo, nem para estar tranquilo. A confissão não é uma simples declaração, mas é encarar a caminhada pelo caminho estreito como uma morte para si, uma negação dos próprios interesses para ser moldado pelo Espírito Santo e está disposto a encarar até a morte por amor a Cristo. Por isso, é urgente que possamos ser acordados do sono de morte do pecado. Como cristãos protestantes, amamos a doutrina da justificação pela fé, mas não podemos ignorar que a fé que salva é o tipo de fé que gera obras. Se não existem obras de transformação em nossa vida, isso é um indicativo muito poderoso da nossa falta de fé. Longe de ser um legalista, o Paul Washer está falando a cristãos que se apegaram à fé como um conceito, mas que não foram transformados pela fé que dizem possuir. Mas foi o próprio Jesus que disse que quando ele voltasse com os seus anjos, seríamos julgados pelas nossas obras. Cadê então a santificação que prova que você tem fé genuína? Conforme todos nós caminhamos, um dia estaremos diante de Deus. Um dia contemplaremos sua face e ali não haverá mais nada a ser dito. Não haverá desculpas. A coisa mais importante não é professar que você conhece a Cristo, mas é ser conhecido por Cristo. Aqueles que são conhecidos por Cristo não permanecem em pecado, vivem em arrependimento, vivem em obediência, vivem em frutificação. Esses serão aqueles que ouvirão muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do teu Senhor. Ali eles viverão como viveram enquanto estavam na terra, sob o amor de Deus, com infinita diferença. Não haverá mais as restrições do pecado que nos impediam de amar perfeitamente. Não haverá as tentações que nos levaram a não querer amá-lo plenamente. O amor, a graça, a misericórdia, a compaixão, a bondade de Deus serão vividas em todo o seu esplendor e poder. Estaremos diante daquele que cremos e amamos ainda sem ver. O amor encontrará o seu cumprimento definitivo. Ele será vivido em sua plenitude e para todo sempre. Muitos, por outro lado, ouvirão: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nunca os conheci. Mesmo que tenham feito milagres, mesmo que tenham feito coisas grandiosas, alegando que era em nome do Senhor, se não há amor, é inútil.
se não foi o amor que os motivou, foi o coração orgulhoso e enganoso. Se não foi o amor que os levou até lá, a partir de lá eles passarão a eternidade da mesma forma que viveram, sem o amor de Deus. A diferença é que a partir daquele momento, não haverá mais freios para a ira de Deus. Eles viverão para sempre como viveram na terra, mas sob o derramar total da ira de Deus para todos sempre. Diante disso, é preciso fazer uma pergunta. Let's get down. What does the Word of God say? How does your life stand in front of that blazing fire, which is the holiness of God? On that final day, beloved, precious little girl, beloved, precious young man, on that final day, will your confession hold true? Are you saved? Essa é a pergunta mais importante que você tem para responder na sua vida. Nada é tão importante quanto isso. Nada vale mais que a sua eternidade. Há como dar a volta do caminho largo. Há como voltar pela porta larga e procurar a porta estreita. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto você está entre os porcos, comendo os restos, para não acabar com os que estarão para sempre condenados. O pai recebe o filho pródigo, o Senhor recebe o pecador de coração contrito, lhe dá um anel e roupas novas e um banquete. Volte e entre pela porta estreita, persista no caminho estreito. Nem sempre será fácil. Na verdade, as lutas e as tentações são muitas vezes constantes. O pecado gritará, a falsa alegria do caminho largo chama a atenção. Você vai ser tentado a voltar, mas Deus estará com você. O Espírito te guiará. Deus atenderá por suas orações, pedindo sabedoria. As provações servirão para refinar a sua fé. A esperança, a fé e o amor o acompanharão por todos os dias da sua vida e no fim o amor será para sempre. Entra pela porta estreita. Persegue o caminho do arrependimento, da obediência e dos frutos. A salvação não vai ser jogada ao vento. O caminho estreito tem um mapa, e esse mapa a ser seguido foi dado por Jesus na sua palavra. Há uma eternidade de um largo e imenso amor no final, em um caminho estreito e apertado. Não vale a pena tentar encontrar uma fé que permite tudo. A fé genuína que nos salva é a fé que nos faz viver como salvos. E esse é o único caminho que vale a pena seguir. Paul Washer foi muito feliz em nos lembrar disso. Esse é o 2 Dedos de Teologia. Temos vídeos toda terça e quinta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Mas às vezes temos vídeos outros dias, então assina as notificações e se inscreve no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Nós estamos caminhando por fim dessa série de vídeos sobre a mensagem chocante do Paul Washer. Que assunto você acha que eu devia tratar dentre os temas que ele elenca na sua pregação? Deixa aqui no comentário para eu saber o que mais você acha que a gente pode conversar a respeito. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.